O tesouro da lua pálida. Hoje em dia é extremamente fácil baixar qualquer tipo de conteúdo ou jogos pela internet. Por exemplo, um jogo de terror ou qualquer coisa do tipo. Mas, pouco tempo atrás, há uns 10 anos, consegui baixar um jogo desse em um computador normal. Era uma tarefa árdua e difícil. Isso só poderia ser feito por profissionais ou por alguém que tinha muito conhecimento em informática, TI. Ou na pálida. Dizem que poucas cópias foram feitas. E as restritas unidades desse mesmo jogo, o Lua Pálida, foram então distribuídas a jogadores, naquela época, selecionados dedo a dedo pelos programadores do mesmo. E esses programaram o jogo na região da Baía de São Francisco, em Califórnia, Estados Unidos. Pertence ao estilo texto e aventura. A Lua Pálida, ou Lua Pálida, apresentava aos desbravadores somente telas pretas com letras brancas e solicitava a execução de comandos simples. Então, logo ao iniciar o jogo, a seguinte descrição era jogada ao jogador: você está em uma sala escura. A luz do luar brilha através da janela. Existe um no canto superior, junto com uma pá. Há uma corda. Essa corda é resistente. E há também uma porta para leste. Comando. Diversos jogadores descrevem que esse game não faz sentido nenhum. Foi mal feito, feito às coxas, ou mal programado. Acontece que apenas comandos determinados faziam com que o Lua Pálida não travasse o computador, não forçando assim a sua reinicialização. Ao pegar o ouro, a pá e também a corda, e então abrir a porta e seguir para leste, conforme que era imposto pelo jogo, outra mensagem provocante aparecia. Agora, pegue a sua recompensa. O rapaz vai sorrir para você. Agora você está em duas florestas, com vários caminhos distintos. Existem três dentro dessas duas florestas: norte, oeste e leste. Comando. Somente a direção norte poderia ser escolhida. Então ela era obrigatória. Se os jogadores tentassem escolher qualquer que fosse outro comando, escolher para a direção oposta norte, um bug seria apresentado. E as combinações aparentemente desconexas de comando fizeram com que a história que era contada pelo então Tito não angariasse muitos fãs, porque a maioria eram apenas aventureiros e preguiçosos que simplesmente largavam de mão a jogatina quando não obterem um êxito rápido em finalizar o jogo. Essas fases consistiam em reiniciar seu computador, sabe-se lá quantas vezes. Fez emergir uma intrigante mensagem.
Mensagem por trás de todo esse enigma. A lua pálida sorri abertamente. Não, não há caminhos. A lua pálida sorri abertamente. O chão, este chão é macio. A lua pálida sorri. Ela está sorrindo abertamente. Ela está sorrindo abertamente aqui. Comando. Ao executar então essas ações. Cavar um buraco, descartar o ouro e tampar o buraco. Então apareceram números e uma inscrição. Agora sim, parabéns. 40, 24, 24, 8, 1, 21, 44, 34. Mas afinal, o que essas sequências podem significar? Depois de algum esforço, um rapaz descobriu que os números representavam coordenadas. O nome dele era Neves. Latitude e longitude. Qual tesouro a lua pálida reservará para ele? Após ele ir até esse endereço, seguindo todas as instruções, esse insistente jogador encontrou então um monte de terra que estava revirado. E estava então com uma pá que havia trago, como havia dito o jogo, para trazer uma pá. E começou a cavar. Ao cavar, com o seu outro amigo que o jogo tinha orientado a levar também, rumo ao seu pote de ouro. Eis que surgem cabelos amarelos. Ele fala, mas são cabelos loiros. E ele se depara com uma cabeça loira, em estado de decomposição. As autoridades foram alertadas pelo seu amigo. O restante do corpo não foi encontrado. Nem ouro foi achado no lugar. E também ninguém sabe quem programou ou quem fez esse jogo. Até hoje isso é um mistério. Talvez nunca saberemos.